Eu vou apresentá-la então, já que eu sou bem cara de pau, tá, gente? Ninguém falou do nome dela, professora Jane, uma simpatia, Jane Haddad, tá? Me apresentou ali e a professora Maria Alba fez que nem o Luiz Miguel fez assim com a Somos Educação. Pegou um carimbo de chancela, sabe aquele vermelho bem grande que você bate, pum, chanceleia, professora Jane. Por favor, tenha um ótimo dia. Bom dia a todos. Eu só vou precisar de alguém para abrir a minha apresentação. Não sei se eu mesmo posso fazer. Bom, é com muito prazer, né, que eu venho aqui conversar com vocês. Esse convite da professora Maria Alba, que é uma pessoa que eu admiro, né, que eu acho que está no lugar certo, na hora certa, e não é à toa que ela está indo para onde está indo, porque eu acredito que a educação ela é uma causa, né? Vocês vão entender o que eu estou falando. E quando a gente vai falar para um público, eu sempre gosto de falar da onde que a gente vem, não é? Por que o meu tema de carro-chefe é falar de inclusão? Alguém tem ideia? Porque ao longo da vida a gente vai fazendo alguns acertos de contas, não é? Ou vai muito pela vertente do amor ou vai pela vertente da dor. Qual que é a vertente da dor? Eu vou fazer para esses alunos tudo aquilo que fizeram comigo. Sem perceber. Nós somos seres conscientes e inconscientes. No meu caso, eu escolhi a inclusão porque eu sempre acreditei que a educação faz a diferença. Eu venho de São Paulo, né, uma menina que nunca passei privações financeiras, né? Eu falo que o meu passe para a liberdade da consciência foi exatamente a educação. Eu venho de uma família com pais separados antes mesmo do que se falava em separação e estudei minha vida inteira em colégio religioso. E foi nos colégios religiosos que eu aprendi o que é disciplina. Por quê? Porque eu fui tida logo cedo como uma criança diagnosticada com disfunção cerebral mínima, que hoje a gente conhece mais como transtorno de déficit de atenção. Euzinha, por quê? Com 6, 7 anos, pensem naquela criança peste, era eu. Né? E o que aconteceu? Ao longo da minha trajetória, por algum motivo, os meus pais não se pararam em nenhum diagnóstico e encontraram um caminho para que eu me tornasse uma pessoa civilizada, e foi a escola. Então, a minha trajetória foi sempre dentro da educação. Depois, como professora, coordenadora e direção, eu sempre olhava para aqueles alunos que ninguém olhava. Então, é nessa inclusão que eu acredito, como um grande tear. O que é pensar um grande tear enquanto educação? É pensar de que ela nunca está pronta. Então, é um pouco essas reflexões que eu vou trazer aqui para vocês. Primeira coisa, eu falava com Maria Alva, Luiz Miguel, Ari, não adianta a educação se restringir a 4 anos. Não adianta nós termos as nossas funções apenas por 4 anos. Se a gente voltar lá no berço da Grécia, quem assistiu aqui Cavalo de Troia? Lembra daquela, quando eles começam a construir um cavalo? Vocês lembram todas as vezes que eles iam chamar o Aquiles para lutar? O que o Aquiles perguntava? Qual que é a causa? Se a causa for minha, eu luto. Se não for, eu não luto. Eu penso que a causa é uma bússola do mundo contemporâneo onde o tempo se perdeu. Qual é a causa de cada um de vocês? A minha é a educação inclusiva. Por quê? Porque incluir é a coisa mais difícil que tem no mundo. Basta a gente olhar o cenário da política. Incluir quem pensa como eu é facinho. Incluir o bonitinho, o cheiroso, o que dá notinha para a escola é fácil. Eu quero ver incluir aquele que não nos ensinaram. Então, qual que é a causa da educação, independente do momento transitório que vocês estão? Primeiro, nós entramos na educação como uma causa. Qual que é a causa? A causa é maior, a educação do Brasil. Qual que seria a causa menor?
a do seu município, a da sua escola, a da sua equipe. Mas tem duas formas da gente entrar nessa causa, ou como Aquiles, ou como qualquer soldado que apenas cumpre as ordens. O soldado, ele cumpre as tarefas, tem secretários de educação maravilhosos. Eles vão em todas as reuniões, delegam tudo, cumprem todos os prazos, mas esquecem no processo burocrático a causa. Queixa como saída. Sabe por que a educação não caminha? Olha a política, olha a minha equipe, olha o perfil das famílias. Ou seja, a saída é sempre uma forma. E segrego os diferentes. Eu coloco para dentro da escola, mas eu não incluo. Outro dia eu fui num município que a diretora estava ao lado da secretária de educação, não vou falar o município por uma questão ética, e ela foi me receber na porta toda fofa, sabe aquelas pessoas fofas? E ela falou assim para mim: Jane, vem aqui ver o meu incluído, o meu autista. O olhar, ele é lento para mudar. Então, não vamos achar que a gente vai fazer educação inclusiva assim porque a lei está mandando. Segregar é o que nós, muitas vezes, temos feito. Nós colocamos para dentro porque a lei manda. Mas nós não tentamos entender aquele sujeito na sua singularidade. A causa, eu sei por que eu luto. Eu vou usar os meios que vão me oferecer. Eu sempre falo, flexibilização de currículo. Gente, quem tem causa, flexibiliza mesmo, porque usa a intuição também, usa o olhar, usa essa escuta que muitas vezes a gente fecha. Tem clareza dos valores humanos. Quais são os valores humanos do momento de transição? Quem é esse sujeito que a gente quer formar e para quê? Né? Se a gente pensar, independente do cargo político, independente de onde vocês estão, nós temos um compromisso com uma família muito maior que se chama humanidade. Eu tenho acompanhado diversas famílias com seus filhos, com deficiências, entre aspas, que não encontram uma forma de serem incluídos, né? Então, é uma mobilização interna. Eu sempre falo, quando a gente vai pensar um projeto de educação inclusiva, pense quem tem amor pela causa, porque aí termina a gestão, mas a causa está ali. É o que o Luiz Miguel fala da semente. A semente está ali. Educação inclusiva não é para todo mundo. Aliás, a educação não é para todo mundo. Eu dei uma entrevista recentemente, que eu trouxe até umas revistas para vocês, em que eu falo a inclusão além da lei. E ainda eu faço uma provocação. Olha, me desculpem, mas os professores, mais ou menos, eles têm dois caminhos. Ou eles vão arrumar um atestado, ou eles vão pedir para sair. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não adianta. Educação não é para qualquer um. Educação é para profissional. Educação é para quem estuda, para quem acredita no ser humano. É incompatível com a pressa. Então, nós vamos ter que nos preparar para isso. Principalmente porque na educação como causa não existe um responsável, existe uma corresponsabilidade. A ética da responsabilidade é a ética do século XXI. Se alguma coisa aconteceu errado, qual que é a minha contribuição para isso? Não tem como. A família está ausente. Está ausente. Quem assistiu o jornal hoje de manhã enquanto estava se arrumando? O número de crianças no crime fora da escola. Cadê a instituição primária? Muitas vezes essa criança chega na escola, que é a instituição secundária, e a única coisa que a gente faz é colocar eles para fora. A questão é essa, o problema não é partidário ou não partidário, o problema é humano. Qual que é a nossa causa nesse momento? Eu sempre trago para a minha vida, nós temos uma obrigação, ser melhor do que nós fomos ontem.
Se a gente está pior, está na hora de meditar e refletir. Então, a causa acolhe a todos. Talvez a gente ainda não saiba o que nós vamos fazer, mas nós vamos aprender juntos. Então, como sustentar uma proposta de educação inclusiva entre o universal e o singular? Todo mundo é muito bom. Entre o ideal da escola para todos e a particularidade do caso a caso. Entre o normal e o patológico. Por que eu falo isso? Porque outro dia eu acompanhando o município numa sala de aula, que agora o posto de saúde tem um psiquiatra que medica as crianças. Até ontem, quando eu chegava aqui, a Bia falou assim para mim, está tendo um evento de algum laboratório. Eu falei, só pode ser da Ritalina. Deve ser. Por quê? Porque numa sala, num município, em que um psiquiatra começou a trabalhar num posto de saúde, em uma única sala com 36 alunos, 28 foram diagnosticados com transtorno de déficit de atenção. E medicados. E aí, qual foi a minha pergunta? Cadê a professora? Que ela deve, no mínimo, ter uma esquizofrenia. Não é? Então, olha que loucura que nós estamos vivendo. Então, é isso. O que é normal? Normal é quem tira a nota, normal é quem produz, normal é quem é bonito, quem tem cabelo liso, quem tem família estruturada. Peraí, então ninguém aqui é normal. Se eu fizer com vocês aquela tabela do que é ter um transtorno de déficit de atenção, ninguém aqui escapa. Entenderam? Ninguém, nem eu. Eu muito menos, né? Bom, então, o que está acontecendo? É isso que eu acho que é um momento belíssimo que o mundo está passando. Nós estamos em transição a uma nova ordem social aparecendo. E é isso que eu acho que é importante a cada um de vocês levar para a sua secretaria, para o seu município. É isso, né? Quando o mundo entra em transição, e quando eu falo mundo, olha para os Estados Unidos, gente. O que é aquilo? É transição mesmo, não é? Olha para o Brasil, olha para a gente, olha para a nossa secretaria, olha para a nossa escola. O que é isso? Tem dias que a gente não quer nem ficar para apagar a luz. Não é? Então, quando o mundo entra em transição, o que acontece? Os valores básicos começam a entrar em transição. Eu estou fazendo isso tudo porque vocês vão entender de que inclusão que eu estou falando. Numa mesma sala de aula, eu tenho um menino que ele foi orientado pela família o seguinte: se ele achar alguma coisa no chão, que ele coloque na caixinha de perdidos e achados. Na mesma sala de aula, eu vou ter um aluno que vai falar assim: eu achei, achado não é roubado. Para pensar em transição de valores, eu tenho que pensar nisso. Numa mesma sala de aula, uma diversidade de valores. Não há mais um modelo universal, sinto muito. Tem municípios fazendo maravilhas de trabalho com a inclusão. Mas por quê? Porque só alguns aderiram à causa. Os que não querem, não investe não, gente. Não investe não. É jogar tempo fora, dinheiro fora, tudo. A semente não pega para todos, só para alguns. Não são todos que florescem. Aí é que está. Quem está estudando inclusão é semente. E semente fica quando a gente for embora. Quando o governo acabar, quando a transição terminar, quando fulano conseguir fazer uma transição. Então, qual que é a proposta de educação inclusiva? Primeiro, qual que é a causa? Não se trabalha com educação inclusiva sem causa. Implica um processo, primeiro, de conscientização política. Todos, sem exceção, devem ser agentes. E já que eu sou agente, eu sou sujeito, eu existo no ato educativo, independente da religião, etnia, gênero, sexualidade, etc. Nós não estamos falando da inclusão só com as deficiências.
Lógico que eu vou me ater mais a ela, porque isso aqui é tempo demais. Mas está aí, gente, quem está acompanhando as discussões da baleia azul, quem está acompanhando os suicídios nas crianças, nos adolescentes, isso é política pública inexistente. Ontem eu dava uma entrevista que eles falavam, mas a política pública de prevenção ao suicídio. Eu virei para a jornalista e falei, qual planeta que você veio? Tem política pública de prevenção alguma aqui no Brasil? Tem uma histeria coletiva quando acontece algum caso, que aí todo mundo só fala daquilo, aí no dia seguinte a manchete é outra. Eu nunca dei tanta entrevista da baleia azul na semana retrasada. Veja hoje se alguém está discutindo baleia azul. Não, daqui a pouco é amarela, né? Isso é sintoma. Sintoma é como uma febre. Ela aponta alguma coisa, não vai bem, mas ela não diz a causa. A gente tem que começar a trabalhar com a causa. Bom, então, quando a gente pensa num mundo em transição, vamos pensar no primeiro ambiente de aprendizagem, que é a família, independente da sua estrutura. Hoje, juridicamente, a gente já tem mais de 24 modelos de famílias. E nem por isso eu vejo um problema, porque família estruturada é quem exerce funções. Função pai e função mãe. Aí outro dia eu conversando com um casal homoafetivo, eles falavam assim, nós adotamos um menino e tal. Eu falei, não tem problema. Mas cada um de vocês, um vai ter a função pai e uma função mãe. Porque 2 mães eu não vou aguentar. Engole a criança. Porque qual que é a função maternagem? Cuidar. Não necessariamente que ela é exercida pela mulher, ela pode ser exercida pelo pai. E muitas vezes a mãe exerce a função de lei. Né? Tá coisa mais difícil, mas é. Bom, então o mundo é apresentado à criança através das figuras parentais, independente da configuração familiar. É ali que tem os primeiros modelos de identificação, formação psíquica. Criança não nasce excluindo o coleguinha. Ela aprende. Não é? Bom, seguindo, então, essa inclusão social começa pela educação. No primeiro ambiente de aprendizagem chamado família. A criança incluída, desde a educação infantil, vai ter muito mais condições de seguir. Eu recentemente atendi um casal de advogados em que eles chegaram para mim e falaram assim, Jane, eu acho que o meu filho é homossexual. Casal de advogados, aquela coisa toda fofa. Aí eu virei e falei, qual que é a idade do seu filho? 7 anos. Falei, tá. O casal me falando dessa criança, em momento algum, eu entendi que eles estavam me falando de um filho homem. Eles falaram o tempo inteiro como se ela fosse uma filha. Aí, num determinado momento da entrevista preliminar, o que eles falam? Que o sonho da vida deles era ter uma filha mulher. Preciso dizer mais alguma coisa? Essa criança, muito inteligente, ela entendeu que para ser amada por aqueles pais, ela precisaria ser a filha que ela não foi. Outro dia, lá na festa das bruxas, esse menino me chega lá no consultório, parecendo uma bruxinha. E a mãe achando lindo, maravilhoso. Não percebeu que ela mesma tratava aquele filho como uma menina. Então, o que eu estou querendo dizer disso? Que a criança existe mesmo antes de nascer, quando a gente começa a projetar como é que o nosso filho vai ser. O que é que ele vai ter que eu não tive? O que é que ele vai ser que eu não fui? Isso a gente chama na psicanálise de berço simbólico. Ao nascermos, nós temos que ser acolhidos psiquicamente para podermos existir como sujeitos. Por que eu estou fazendo essa provocação e essa volta lá no início? Porque todos os casos que eu acompanho de inclusão nas escolas e nos municípios, ou quase todos, né, porque vamos na devida proporção, não há um luto do filho perfeito. Então, o que acontece?
quando eu coloco meu filho em determinada escola, eu cobro que a escola faça o que eu não dou conta. É preciso, ao longo da nossa vida, fazer os lutos necessários dos filhos que não tivemos, dos pais que não tivemos, dos professores que não compõem a nossa rede. É importante que a gente entenda qual o lugar da criança no desejo dos pais. Qual o lugar dessa criança no desejo dos professores? Bom, então, seguindo nessa linha, vamos lembrar que qualquer um de nós, qualquer ser humano, ele compõe 3 braços: biológico, psíquico e social. Por que eu falo isso? Porque numa inclusão, a gente tende a olhar somente para o biológico. A gente olha o que essas crianças não têm e esquece o que elas têm. Não adianta, independente da síndrome, do transtorno, do espectro que a criança tem, ela tem os 3 braços: biológico, psíquico e social. Como é que essa criança foi acolhida no seu primeiro ambiente de aprendizagem? Como é que ela convive com as outras pessoas? E nós estamos na rede municipal, nós podemos fazer a diferença. Porque a educação infantil é o berço simbólico dessas crianças. É ali que a gente pode enxergar aquilo que ainda não foi visto. Como? Primeira coisa, rompendo com aquele olhar que criança aprende em determinado momento, do determinado jeito. Olhar diferente é usar essa causa para ver os detalhes que a gente não vê. Então, por exemplo, se eu mostrar essa imagem para vocês, o que é que vocês estão enxergando aqui? Vamos supor que chegou para vocês uma criança com deficiência mental. O que vocês vão enxergar? O diagnóstico dela é deficiência mental. Primeira coisa que a gente vai pensar: será que baba? Será que pensa? É como a mãe outro dia falando do próprio filho na frente da professora. Ah, pode falar tudo dele, ele nem escuta. Aham. Entenderam? É olhar o bruto, é olhar apenas o diagnóstico enquanto rótulo. Se eu olhar mais atentamente para aquela criança, eu vou ver que ela tem algum canal de comunicação que não seja o meu. Eu começo a dar forma, eu começo a dar voz para ela. Se eu olhar uma outra criança que ainda não é um sujeito, ou ela é mais um objeto, como diz muitas pessoas, é uma ameba, não é? Porque a gente escuta isso. Então, eu vou começar a olhar o quê? Eu vou começar a olhar o todo. Olha a paisagem. Mas o detalhe do sujeito está ali, ó, ainda, se bobear, sendo gestado, para que ele possa ser vida para aquela família. Isso aqui, mudando um pouco, sinaliza o que para a gente? O que lembra? Marca do quê? Leiam as letras brancas. Pega a Ritalina. Lembra que eu falei todo mundo com déficit de atenção? Esse é o mundo contemporâneo. É a atenção flutuante. A gente antecede antes de ver o que é. A gente se prende num diagnóstico, a gente se prende numa nota, num currículo, numa lei. É isso. Parece que é, mas não é não. A coisa é bem mais profunda. Educar com um olhar inclusivo é rever a própria pressa. Então, a educação inclusiva, ela permite um outro olhar. Ela permite nos ressignificarmos enquanto professores, enquanto sujeitos, arriscar. Incluir o diferente é um projeto de risco.
é fato. Mas não incluir é crime. Então, vocês escolhem, tá? Qual caminho vocês querem ir? Não é? Então, o que o mundo está lidando, e especificamente o nosso Brasil? É o fim das certezas. Não há mais um modelo pronto. Eu falava com a Marialba, nossa, que alívio que alguém com a cabeça boa está indo para o Ministério de Educação. Porque não adianta, quem não vivenciar a causa da educação inclusiva vai ficar mandando documentos para a gente fazer, cumprir e assinalar. A educação inclusiva, ela começa do chão da fábrica, ela começa da semente. Mesmo que venham as leis, os pareceres, as obrigações. Gente, tem uma coisa que o bom educador é flexível, né? Tá lá, a lei manda, mas quem interpreta a lei? É o homem. Basta a gente ver aí no direito, olha todo mundo saindo da cadeia. Ah, porque tem uma lacuna na lei que o advogado encontrou para fulano ir para casa. Nossa, quem de nós aqui no século XXI não quer ficar preso dentro de casa? Até eu. Não é? Não me bota para sair. Então, reinterpretar as leis. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, rompendo com a normalização. Partimos do princípio que já existe o perfeito e ideal. Eu acompanhei vários municípios que, quando tem as provinhas do município, pergunta se as crianças ditas inclusivas vão para a aula. Não. Todas adoecem. Não é? Não, aqui, olha, deixa seu filho em casa, amanhã dá um joguinho, né? Mas não deixa ele mexer aqui na minha prova, não. E estamos fazendo inclusão. Inclusão, gente, é 1 a 1. Quebra a definição de normalização, quebra qualquer provinha, quebra qualquer IDEB. Mas, desde que a gente não tenha o registro da memória. Porque a gente só vai fazer inclusão quando eu ler o caso de um município que fez com determinada criança, quando eu abri uma rede de comunicação, que é o que a gente está fazendo em Minas, que a gente chama de conspiração mineira. Né? O tema é bem a minha cara, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que nós temos 1 bilhão de pessoas que vivem com alguma deficiência. Ouviram? Até o final da minha fala eu vou diagnosticar vocês. A falta de estatísticas, por que falta de estatística? Porque a gente está preocupado com outras coisas. Com deficiência contribui para a invisibilidade dessas pessoas. Quem está discutindo os transtornos de déficit de atenção, por exemplo, que é uma categoria leve, não é educação, gente, é saúde. Onde já se viu isso? Outro dia um médico mandou lá para o município assim, favor orientar o aluno para fazer prova oral. Aí eu mandei um recadinho para o médico, favor marcar um horário comigo. E falei para o médico, aqui, meu amigo, eu vou lá no seu consultório falar como é que você vai orientar esse menino? Não. Então, você quer que ele faça a prova oral? Então, venha conversar comigo. Porque ele não vai fazer a prova oral, apesar da lei mandar, mas ele tem uma dificuldade e eu vou trabalhar com a superação dessa dificuldade. E não mostrar para ele, menino, realmente você é diferente, você faz prova oral, tá? Não! A prova oral pode até entrar nas estratégias do nosso projeto, mas não porque o médico está mandando ou porque a lei manda. Entenderam? Isso é que é fazer inclusão. Por que ele está mandando eu dar a prova oral, colocar o menino sentado na frente para ele prestar atenção? Quem disse, quem vai dizer o melhor lugar para ele sentar é ele. Enquanto eu tratar ele como um objeto, ele não vai pertencer àquela escola, àquela turma. É difícil, mas nós temos que nos empoderar da nossa profissão. Porque a gente morre de medo de médico e de advogado. É ou não é? Nossa, eu tenho 2 filhas advogadas criminal. Então, você imagina a caca que é. Porque tudo delas está na lei, é fato. Ui,
Subjetividade zero. Né? E eu brinco com elas, eu falo assim, olha, não é à toa que vocês não casaram. Porque não é fácil, não. Não, e são duas moças bonitas. Aí eu falo, sabe qual que é o problema de vocês? Qualquer dia vocês vão me dar um infarto aqui. Porque vocês vão aparecer com os namorados de tornozeleira. Porque não tem, não amplia. Eles aprenderam a isso, pegar. Basta a gente ver quando a gente recebe as ações dentro da escola. Né? Uma coisa cega, destituída de subjetividade. Fria, calculista. Tem advogados se especializando nisso, ir para cima das escolas. Imagina a guerra que ela é em casa. Então, uma média de 1 para 7 pessoas tem algum transtorno. Mas a gente não sabe. E depois eu vou dar uma provocada em vocês, que vocês vão arrepiar. Visuais, auditivas, físicas, mentais, múltiplas, conduta e também superdotação e altas habilidades. Posso falar uma coisa? Esses aqui são os piores. São os que mais estão dando trabalho na educação, a superdotação e as altas habilidades. Até porque a gente fala, mas não considera as inteligências múltiplas. Eu tenho um deficiente mental que eu atendo, mas muito leve, leve não, bem médio, mas só que ele foi criado pelos avós que escutam ópera. Tá? Deficiente mental. Gente, ele chega para os professores e fala assim, mas você está escutando pagode? Pagode? Você conhece a ópera tal? O que o professor fala? Cala a boca, menino. Porque ele foi criado, estimulado num outro meio cultural. Ele tem acesso, hoje ele orienta um museu, gente. E ele... Você olha para ele, ele tem o quê? Ele tem problemas seríssimos, inclusive aquele. Oi, tudo bem? Aí passa 2 minutos. Oi, tudo bem? Então eu estou trabalhando com ele assim, olha, nós vamos... O que você fala demais? Oi, tudo bem? Porque eles não têm censura. É isso que a gente tem que começar a entender no 1 a 1. Quando você fala para uma criança, para um jovem com espectro de autismo severo, menino, entra na linha, o que ele faz? Ele procura a linha para entrar, porque ele é concreto, ele não abstrai. Quando tem a maior autista, né, Temple White, que ela está no TED, em tudo, eu até trouxe o TED, eu vou deixar aqui com vocês. Ela hoje virou uma das palestrantes mais requisitadas lá fora. Por quê? Porque ela fala assim, olha, eu não sei o que vai ser desse mundo, não. Toda vez que eu ia no psiquiatra, ele perguntava assim para mim, Temple, você está escutando vozes? Aí ela falava assim, tô. Aí vinha embaixo, além do espectro autismo, é esquizofrênica. Escuta vozes. Ela, como concreta que são, o que ela falava? Bom, alguém fala comigo, eu estou escutando. Então, escuto vozes. Quem é o autista, gente? Nós ou eles? Entenderam onde eu quero chegar? Eles têm horror de contato físico. E nós, educadores ditos normais, tratamos todos os deficientes como vítimas. Então a gente faz, quando você dá uma encostadinha nele, ele reage. Ai, ele é muito agressivo. Ele, tem horas que eles não suportam nem o tecido neles. Quem dirá a nossa mão que sabe se lá você vai dar uns tapas nele? Entenderam? Quem que é o autista? É nessa perspectiva que eu quero provocar a inclusão. A inclusão é uma possibilidade maravilhosa de nos tornarmos seres humanos melhores. A questão é que a gente entende como um fardo. Fardo, na minha opinião, hoje, cá entre nós, é ser normal. Ou gente chata. Não é? Aquela pessoa que faz tudo do mesmo jeito, que você olha para a pessoa, você já sabe até o que ela vai falar. Gente chata é gente normal. Porque o que é ser normal, gente? É ser como eu? Deus me livre. Então,
não sei se vocês têm acompanhado, mas cerca de 90% dos brasileiros com autismo não recebem diagnóstico. Eles passam pelo sistema de educação. O sistema de educação não passa por eles. A gente pisca o tempo inteiro com eles. Por quê? Nós, professores, educadores, viemos de uma formação nas universidades, epistemologia genética. Quem aqui não estudou Piaget? Levanta a mão. Todo mundo estudou Piaget, né? O que o Piaget falava para a gente? Olha, de 0 a 2 anos ele funciona assim. De 2 a 4 assim, de 4 assim. Opa! Eu nunca me esqueço, eu trabalhei em colégio católico em São Paulo, foi minha primeira escola de aprendizagem. A admissão dos alunos era aquelas provinhas com massinha, gente. Lembra? Fazer uma bola e uma taturana. Qual que tem mais? Na verdade, era a mesma quantidade. Mas se o menino falava que a taturana tinha mais, ele estava fora. Porque ele não pensa, ele não faz a reversão do pensamento. Ele deve ter algum problema. Então, nós fomos estudando através da psicologia, que falava assim, se você olhar feio para o seu aluno, ele traumatiza. Se você falar não para o seu filho, ele nunca mais vai ser uma pessoa feliz. E aí começa. Criança tem que ser felizinha o tempo inteiro. Não é? Criança não pode ter problema. Criança tem que ter olhinho azul, ser cheirosinha e bonitinha. E aí a gente começa a trabalhar o quê? Com uma epistemologia genética. Qual que é a contraproposta que eu trabalho? Eu venho da pedagogia, gente. Eu trabalhei 20 anos dentro de sala de aula. Eu comecei a estudar psicanálise para entender a estrutura psíquica do sujeito. Essa é a parte que eu não vou falar muito, porque vocês vão deprimir. Porque a gente trabalha com a ideia de 3 estruturas. Neurótica, que todos nós somos, né? Psicótica, que a gente tem uns 3 em cada sala, mas ainda não descobrimos, porque a gente não estuda sobre isso. E perverso, que a gente tem 1 por sala. Mais ou menos. Eu não vejo a educação estudando isso. Boa parte das crianças que têm alguma deficiência estão incluídas no espectro psicótico. O psicótico, ele não sai do egocentrismo. Basta a gente ver o autismo. Né? Eles interagem no próprio mundo. Então, é isso que a gente está precisando estudar. Quais são essas estruturas que estão nos cercando? E esse é o grande nó da educação brasileira. Porque incluir não é natural. Se eu vou apresentar um projeto e a minha colega Dilane vai apresentar outro, para a gente concorrer a um prêmio, e nós somos, assim, super amigas. Até que o meu projeto ganhou e o dela não. Vocês imaginam onde isso vai dar, né? Falar de inclusão é falar disso. Essa sociedade que a gente está imerso e que somos parte dela, a gente procura o quê? Modelos ideais de beleza, inteligência e desempenho. A educação brasileira é a educação da eficiência. Basta a gente ver que a gente fala de deficiência. Então, qual é realmente a perspectiva das crianças e dos jovens que pensam diferente daqueles ditos normais? É muito pequena. Porque a gente só vai conseguir dar uma perspectiva a partir do momento que a gente começar a fazer o exercício de alteridade com eles, se colocar no lugar deles, tentar pensar como eles pensam. Aceitar o diferente é uma construção lenta, já que a mesma envolve expectativas e desejos frustrados, inclusive dos alunos perfeitos que nos prometeram lá em Piaget. Qual é a concepção de ensino, aprendizagem, construção de sujeito? Esse trabalho eu gosto muito de usar, não sei se vocês estão vendo, eu estou ali atrás, eu estava um pouco mais fortinha mesmo. E aí eu trabalho com, foi um projeto de educação inclusiva que eu estou acompanhando no município, mas, gente, a fofa da secretária,
esqueceu de me falar que na minha turma eu tinha 3 professores deficientes. Então, eu montei a minha apresentação como eu estou montando aqui. Vocês imaginam? Eu fui falar de inclusão. 25 horas nós trabalhamos. O que eu fiz? Eu pedi para que eles trouxessem algum pedaço de pano, de alguma coisa que tinha marcado a vida deles. E eu trabalhei o curso inteiro através de uma colcha de retalhos. Então, é isso que a gente tem que fazer. É mudar no meio do caminho e não ter medo de arriscar. Falar de inclusão não é cumprir lei, não. Não é formatar lá 25 horas para o município e pronto, vocês estão preparados. Eu falava com o Luiz Miguel, começa a selecionar quem está afim dessa causa. Vocês vão economizar. Né? Porque quem não está não adianta, gente. É a mesma coisa aquela mulher que apanha toda noite do marido. Né? No dia seguinte ela vai, não, hoje eu vou denunciar. Aí você começa a conversar com ela, mas e aí? Ah, não, mas olha, de alguma forma eu mereci. Né? Porque eu amo ele. Né? Então não adianta, não entra no meio, não. Bom, apesar de que agora a lei, né? Então, como que eu vou entender a inclusão? Primeiro, compreender como que esse sujeito categoriza, como que ele organiza o pensamento, o mundo, como ele dá sentido às primeiras experiências dele, como que ele aprende, como ele constrói e reconstrói. A aprendizagem é isso, gente. Né? Se eu não tenho interesse no mundo, eu não vou aprender. Independente da sintomatologia que eu tiver. Aprender é curiosidade, é abrir os olhos para esse mundo. Tá? Então, o que a lei brasileira da inclusão diz? Primeiro, qualquer escola pública ou particular que negar a matrícula de um aluno com deficiência é crime. Então, o que a gente fez? Colocou todo mundo para dentro. Vem aqui, Jane, vem ver meu autista. Vem. Agora vem ver aqui a minha criança que adora morder o coleguinha. Né? E isso é um problema, porque qual que é a primeira pulsão do ser humano? A boca. Por onde que o ser humano recebe amor? Pela boca, pelo mamar. Na educação infantil, o que ele vai fazer quando ele amar o coleguinha, gente? Vai morder para levar um pedacinho. Isso não é patologia, gente. Isso é amor. Né? Aí a gente começa a trabalhar que aquela criança vai suspensa, vai embora. Não é? O problema é o pai e a mãe aceitar, mas porque a gente não trabalha. Qual que é a primeira pulsão de amor? É a boca. O que a gente mais vê na educação infantil é criança mordendo criança. Aí você vai conversar e escutar as crianças, o colega, mas eu gosto tanto dele. Pois é, meu querido, você gosta, mas não pode levar ele para você. Devolve ele. Né? A gente tem que trabalhar nesse mundo dele. Quem aqui lembra quando o filho ou a filha fez o primeiro cocô? Lembra? Que a gente tinha que dar tchau para o maldito? Não é? Que a criança, primeiro a gente vai para o piniquinho, né? E tirou a fralda. O que a criança entende com essa, que é outra pulsão? Dá um presente. Eu vou dar um presente para minha mãe. Quando a mãe está chata, o que a criança faz? Segura o cocô. Não é? A gente tem que entender, é por aí. A educação é muito mais complexa do que a gente imagina. Ah, não, e essa criança aqui, sofreu abuso. Não evacua de jeito nenhum. Aí quando você vai ver, a criança está possessa com a mãe, vai segurar o cocô mesmo. Tem crianças que vão fazer lavagem para punir a mãe. Olha que interessante, a gente tem que pensar isso, não é ficar classificando tudo para o nosso conforto. Nossa, quando eu falo isso para os advogados, eles querem morrer.
Eu fui fazer um trabalho em Curitiba. Curitiba, assim, o povo se acha, né? Adoro Curitiba, mas eles se acham, né? Ainda bem que o Sanches não está aqui, não. Se acham. Aí, o que acontece? Eu fui fazer um trabalho com as escolas particulares, que até acabou que a gente fez uma cartilha de orientação às escolas, que fica essa dica para as secretarias, com as leis básicas e como que a escola vai trabalhar, porque aí é lei mesmo. Na mesa tinha eu, o presidente do sindicato e 6 advogados. Você imagina que coisa mais fofa que foi. Né? Eles não entendem a dinâmica da escola. E agora eu tenho sido chamada para falar para eles. Isso é mais fofo ainda, porque eles estão vendo que não adianta. Que muitas escolas não têm medo da lei, não, desde que elas tenham todos os registros feitos. Vamos para a briga? Vamos para a briga. Você sabe da sua área, eu sei da minha. A questão é essa. Enquanto a gente abrir mão do nosso lugar, todo mundo vai tomar conta. É o lugar que está aí da família, né? Todo mundo dá pitaco. Bom, então, o que acontece? Lei é para ser cumprida. Freud, em 1930, escreveu um texto que chama Mal-Estar na Civilização, que ele já falava isso. Olha, o mundo precisa de lei, porque se a gente não colocar lei, o ser humano não vai viver em comunidade. Ele vai viver simplesmente pelo mero prazer. Bom, o que a gente reinterpreta hoje? É preciso, sim, a lei, as regras que controlam e modificam o comportamento, reagem à conduta dos indivíduos, um conjunto de regras aplicáveis à sociedade. Imagina se a gente está aí querendo ver um sol tá saindo e a gente vai para a piscina. Mas de tempos em tempos a gente vem aqui dar uma espiada na palestra, de biquíni, com copo de cerveja. Se não tivesse lei, não seria assim? A lei é aquilo que nos reorganiza enquanto seres humanos. Garante uma sociedade segura e pacífica. Né? Quer dizer, se não tivesse lei, essas crianças estavam ainda presas dentro de casa ou nos sanatórios, como tem alguns, ou amarradas dentro de casa, porque os pais têm que trabalhar. Ou seja, as leis que resolvem os conflitos pacificamente. Paz não é ausência de conflito, gente. Incluir um aluno diferente de nós não é algo maravilhoso, mas nós vamos aprender coletivamente. Tá? Bom, a Constituição Federal vocês conhecem, né, que a educação é direito de todos. A resolução qualifica diretrizes nacionais para a educação especial dentro da educação regular. Né? Então, quer dizer, as salas multifuncionais, a acessibilidade, tudo que a gente vai trabalhar sensorial e tudo, é no contraturno. As crianças inseridas na educação regular, elas têm que estar nas mesmas atividades dos alunos ditos normais. Tá? Esse apoio pode ser especializado, aí tem a Constituição, não vou perder muito nisso, porque isso aqui vocês vão, né, consultar e a gente pode debater. Até o início do século XXI, o sistema educacional brasileiro tinha a escola regular e a escola especial. Lembra disso? Escola regular é para alguns, escola especial é para outros. Na última década, uma escola que acolhe todos os alunos apresenta meios e recursos adequados e oferece apoios àqueles que encontram barreiras para a aprendizagem. Ou seja, Deus. Não é? Tem que ser Deus. Ser anjo não resolve muito. Santo também não. Deus. Tem que dar conta de tudo. Tem? Mas a gente tem que, principalmente enquanto educação, pegar um furo da lei que é a seguinte. Qual é a possibilidade dessa unidade escolar ajudar esse aluno no seu desenvolvimento? Tem algumas que não vão dar conta.
E na lei tem essa interpretação. Vocês têm lá que cuidar da acessibilidade daquele aluno. Vocês têm verba para fazer isso nesse momento? Qual a unidade que pode ter facilidade? É essa que nós vamos adaptar. É isso que as pessoas não estão entendendo. Eu visito escolas com uma acessibilidade maravilhosa, mas que não tem aluno. Entenderam? O desenvolvimento dessa criança é nosso, mas é um a um. O que é que nós vamos conseguir adequar? E a própria lei contempla isso. Qual que é a diferença hoje no século XXI? A gente saiu daquela escola integradora, né, que punha todo mundo para dentro. Ai, fulano transita bem aqui na escola regular, ele convive com todo mundo. É a inserção parcial que a gente viveu até pouco tempo. Hoje, a inclusão é todos os alunos deverão ser inseridos e atendidos na educação regular. Ou seja, nós vamos ter que flexibilizar, inclusive, o currículo. Mas aí, eu fico pensando o seguinte: qual que é o sentido do currículo? Não é o aluno? O currículo não é o sujeito? Desde quando a gente não teve que flexibilizar o currículo? Ou a gente ainda continua, como o século XIX, cumprindo só etapas? Uma criança que começa um ano letivo sem autonomia nenhuma e termina o ano letivo amarrando os sapatos, não houve um ganho? Não é isso? Preparar para atuar na vida e na vida o tempo todo? A gente não prepara cidadãos. Eles já entram nas escolas, assim, o que a gente vai fazendo é ampliar essa convivência. Então, qual que é o compromisso das redes municipais? Primeiro, é um compromisso social de torná-la realidade, de acordo com a realidade do seu município. No dia a dia, na maneira de agir e conquistar espaços democráticos. Se eu não tiver incorporado esse papel de educação inclusiva, não adianta a lei, não adianta nada. Eu interpreto só. Eu interpreto um papel de que eu estou fazendo educação inclusiva. Então, quando eu chamo essa família, quando eu chamo os assistentes, quando eu chamo todos, é pensar juntos. Eu não sou Deus. Paulo Freire já falava isso. Esperançar não é do verbo esperar. Não é isso? Esperançar é pensar juntos. A família é o primeiro ambiente de aprendizagem. Não tem inclusão se não tiver parceria com família. Não tem. E isso é contemplado na lei. Tá? Então, o que a gente caminha mais um pouco? A política como bússola da educação. Primeiro, definir uma concepção de educação especial dentro dessa educação inclusiva. Quais os princípios que irão definir a prática, por meio deles, a função dos professores? Eu chamo de professores tutores, né? Porque dependendo se é uma deficiência física, pode ser um agente, alguém que vai ajudar a movimentar essa criança, a levar. Se é uma deficiência intelectual, é um outro tipo, né? A gente vai prepará-los para isso. O projeto político-pedagógico da atual gestão, isso tem que ser feito, né? Quer dizer, vocês acreditam nessa causa? Aonde que isso vai ser contemplado no projeto político-pedagógico? Porque quando vocês passarem ou por uma ação ou por alguma coisa, é o que está ali. Tá? Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade. Tá? Muitas vezes a gente consegue isso na própria turma. Isso é que eu acho que é educação. Lógico que a gente tem que ter uma pessoa ali, mas eu falo que às vezes até uma pessoa itinerante, né? De acordo com
a realidade. E o que é essa educação especial que a gente tanto está falando? Essa modalidade que assegura esse atendimento na educação regular, como caráter complementar ou suplementar, tá? Eu tenho conseguido em alguns municípios muitas parcerias para isso, né? As universidades, às vezes os cursos. Então, é procurar isso, né? Quem é contemplado na educação especial? Transtornos globais do desenvolvimento, transtornos funcionais específicos, altas habilidades ou superdotação. Gente, depois eu vou mostrar para vocês, vale a pena vocês fazerem uma cartilha com isso, pequenininha. Vale a pena, sabe? Com o resumo do resumo, para que os professores das escolas, os diretores, tenham isso em mão. Né? Uma construção ali em cima do projeto político-pedagógico, facinho. Né? O que vai ser contemplado, o que a escola tem como lei, o que é negociado. Né? Contratar alguém que a família tenha que arcar, jamais. É outro crime. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado com as diretoras, né? Numa reunião, ouvir o que nós vamos adaptar, o que é possível, para que a gente não continue brincando de faz conta, né? Bom, o que é, rapidamente, porque isso aqui também eu teria que esmiuçar, a gente dá exemplo, mas que eu trouxe só para vocês entenderem. Os transtornos globais são prejuízos severos em diversas áreas do desenvolvimento. Habilidade de comunicação, presença de comportamentos repetitivos, interesse em atividades estereotipadas e ainda habilidades de interação social recíproca. Não consegue interagir com o outro. Eu tinha um adolescente que ele tinha uma síndrome de Asperger, mas ele tinha mais alguns comprometimentos. Ele estava com 16 anos. Não, ele estava com 12. E aí o que acontece? Esse menino, ele tinha assim uma tara. Ele não podia ver menina. E ele não tinha censura nenhuma. Então, toda vez que ele via uma menina, ele ia para o banheiro, deitava no chão do banheiro para se masturbar. Deitado assim. Né? Então, isso tudo foi preciso trabalhar com essa família, com a família das meninas. Né? Porque ele olhava para uma menina assim, em qualquer lugar ele falava, vão transar? Quero fazer sexo com você. Mas ele não sabia o que ele estava falando. O transar para ele era, eu quero ter alguém. O se masturbar era uma necessidade fisiológica dele. Então, tudo isso entra nos transtornos globais. As altas habilidades já está numa média de 3% da população. Capacidade intelectual acima da média. Geralmente, como que a gente percebe as crianças com altas habilidades? Eles têm interesses por outras áreas que não seja a nossa, principalmente pela música, pela computação. Mas as altas habilidades, lembrem que é intelectual, emocional não. Por isso que eu questiono muito a aceleração. Eu penso muito mais em trabalhar essa criança como um tutor na sala do que acelerar ela. Né? Porque, na verdade, ela tem habilidades muito além, mas a gente muitas vezes tem numa sala alguém que tem aquém. Então, desenvolver a cidadania e o compromisso ético é isso. Já que eu estou à frente, por que não dar um passo atrás e ajudar o outro? Ah, mas aí ele vai regredir, como os mais desavisados falam. Alguém aqui regride ajudando o outro? Hoje as grandes empresas, as primeiras coisas que elas olham quando o jovem vai se candidatar a uma vaga, é se ele fez trabalho voluntário. É isso que a gente tem que trabalhar com essas famílias. Olha, a concepção de futuro que você está querendo para o seu filho não existe. Olha, deixar herança para o seu filho não é direito só no direito jurídico. Porque se você vai deixar alguma coisa para o seu filho,
pensa bem que é um presente para que ele use a vida com mais leveza e não porque é uma obrigação. Então é começar a trabalhar com essas concepções, principalmente parar de educar as crianças e os jovens para o futuro. Ah, porque um dia você vai fazer isso, porque um dia você... Gente, nessa mudança de mundo, nós não temos mais uma sociedade vertical. Não há mais modelos de identificação com hierarquia, com chefe, com patrão. Ninguém mais quer entrar no Banco do Brasil e sair quando se aposentar. A vida é reinventada diariamente. E a inclusão traz isso de forma maravilhosa para a gente. Como é que eu vou atingir esse sujeitinho aí? Não é? É isso que nos coloca em movimento. A vida é movimento. Desejo é diferente de necessidade. Nós estamos aqui porque nós temos desejo de fazer algo diferente. Se nós estivéssemos prontos e acabados, a gente não estaria aqui. Eu duvido que alguém tenha entrado na Secretaria de Educação por causa do salário. Não é? É porque tem uma causa aí. É porque ainda acredita que pode fazer alguma coisa. Como Paulo Freire dizia, o sujeito é inacabado. Sabe quando nós vamos acabar? Quando a gente morrer. E depende da religião, né? Porque para algumas a gente continua do lado de lá. Tudo que você fez aqui, você leva como crédito. Aí é a hora. Não é? A gente tem que pensar, não é possível que o mundo acabe nisso aqui. Não é possível que a educação termine no final da escola. Não é possível que nós vamos continuar formando os meninos só para que eles passem de ano. E quando eles chegarem lá na frente, eles vão olhar para trás e falar, o que eu fiz da minha vida? Cadê o mundo que me prometeram? E aí o que eles fazem? Deprimem, matam, roubam, vão buscar um sentido naquela vida que não tem mais sentido. Ajudar o outro é o maior sentido da vida. Já tem pesquisas comprovando que quando faz o mapeamento do cérebro, em 3 momentos, ou quando você está meditando, ou quando você está rezando, ou quando você está ajudando alguém. Vocês já viram o sentimento de felicidade que a gente tem quando a gente acaba de ajudar alguém? Tipo assim, ui. Não é? É isso que a gente tem que fazer. Pensar a educação juntos, como vocês estão aqui, trocar, criar redes. Lá em Minas a gente fez esses movimentos de conspiração, então a gente tem os grupos das secretárias dos municípios que a gente atende. Então é uma matéria, nada de bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pelo amor de Deus. Essa coisa, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Está aí para isso. Qual escola que está com caso de inclusão? Como é que vocês estão fazendo? Vamos marcar um seminário dessas escolas? Qual que é a cara do município de vocês? É isso que vai fazer a diferença da educação inclusiva. Compreender a educação especial dentro da escola regular. Transformar a escola em um espaço para todos. Quebrar a dicotomia entre os normais e deficientes. As Olimpíadas foi uma lição para a gente, né, em relação a isso. Aí, peraí, eu trouxe aqui só um exemplo, não sei se vai ficar, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Tem som? Acho que precisa aumentar. Olha lá. Sentimento de pertencimento. A gente não vai esperar que ele pule igual. Mas esse aluno, olha lá, ele está incluído. Ele está sentindo. Eu vou precisar aumentar porque mais para frente eu tenho som. Então, esse é o projeto que eu acredito de inclusão. Olha lá. Tem alguém olhando com dó para ele? Ele é vítima? Se bobear, ele está mais feliz que a gente, né? Eu tenho uma sobrinha autista com 24 anos
E eu olho para ela, eu falo para os meus cunhados, gente, essa menina é 10 vezes mais feliz que a gente. Porque no mundo dela, ela é. E ela interage da forma dela, que a gente tem que aprender. Toda vez que eu chego, ela fala muito pouco, ela está bem comprometida, ela me chama de louca, louquinha. Então, quando ela ouve a minha voz, ela fala louca, louquinha, louca, louquinha. Porque ela já sabe que eu sou diferente da família. Então, essa percepção é diferente. Né? Nós é que vamos ter que aprender com eles. Conseguiu? Enquanto eles resolvem o problema do vídeo, vamos lá. Então, o que a gente vai trazer com essa proposta da inclusão? Provocar o sentimento de pertencimento. Lembra daquela ideia que eu falei de um grande tear? Vocês viram no vídeo, né, um menininho na educação física? Ali, ninguém precisou falar. Ele se sentia pertencente àquele grupo, com as características deles. Então, é parar de olhar com essa ideia de coitadinho, daquele que não consegue. Não, ele consegue, dentro do espectro dele, como nós nos nossos. Tá? Então, o que o Plano Nacional de Educação traz para a gente com essas novas metas? Estabelece a nova função da educação especial dentro da educação regular, tá? Que perpassa todos os segmentos da escolarização, da educação infantil ao ensino superior. Quanto mais cedo nós trabalharmos isso, mais efeitos nós teremos, principalmente na educação infantil. Porque quando a criança começa, precisa ser estimulada. A gente vê casos de crianças com transtornos severos que foram estimuladas, inclusive nas escolas, muito mais às vezes do que na área de saúde, e que avançaram muito, conseguiram interagir, conseguiram se fazer ser entendidas. Então, esse é o desafio. Realiza o atendimento educacional especializado, né? Mas não é nada de saúde. A educação não tem que envolver ninguém da saúde dentro da escola. Tá? Esse atendimento especializado é como função pedagógica. Entendam isso, pedagógica. O que é que vocês estão apresentando para aquela criança em termos pedagógicos? Disponibiliza os recursos próprios, né, do apoio e orienta os alunos e os professores quanto à sua utilização nas turmas regulares. Então, vocês têm lá em determinada unidade uma criança na sala tal, como é que essa criança vai ser inserida ali? É por isso que eu falo que é 1 a 1. Porque não são todas as salas que vocês têm as mesmas patologias no mesmo patamar, não. Aí você vai pegar essa pessoa e adaptar. Mas isso já tem que constar onde? No projeto político-pedagógico. A meta 4, que é a que nos interessa muito, universalizar para a população de 4 a 17. Aí pega também a rede estadual, daí aquilo que eu falei lá atrás, com deficiência, transtornos, alta habilidade, tudo. Bom, aí, o que a gente tem aí como essa meta para a gente fazer até 2020? Implantar ao longo do Plano Nacional de Educação salas de recursos multifuncionais. Gente, as salas de recursos não precisa ser aquela sala de recursos. Eu tenho acompanhado diversos municípios fazendo as salas de recursos com materiais, inclusive, reciclados. Então, é isso. Crianças precisam manusear. Pensem como vocês pensam uma criança dita normal. Só que vocês vão ter que encontrar um canal de comunicação com essa criança. Então, investir na formação continuada dos professores, e não são todos os professores, volto nesse ponto, principalmente aqueles professores que têm como causa o atendimento educacional especializado, nas escolas urbanas, do campo, indígenas e de comunidades quilombolas. Então, a inclusão, como vocês estão vendo, é algo muito mais amplo do que apenas a deficiência mental ou a deficiência física, tá?
Aqui foi um trabalho que a gente foi fazendo muito através de costura, de pintura, de colagem de bonecas. Né? Então, por exemplo, a gente trabalhou essa inclusão confeccionando uma boneca, e uma das avós de uma criança fez a boneca daí mesmo, e essa boneca era uma boneca negra, e ela tinha um nome. Ela era a boneca que tinha as suas dificuldades. Ele partiu da turma. Só que a cada dia, uma criança levava essa boneca para casa. E no outro dia trazia. Como a gente viu aquilo da época do Tamagotchi, lembra? E eles cuidavam. Então é impressionante, é desenvolver o cuidado na criança. Isso começa na educação infantil, gente. Não tem outro caminho. Bom, favorecer a diversidade na medida em que consideramos todos os alunos podem ter necessidades especiais em algum momento da vida escolar. Quando as crianças perdem alguém, quando os pais separam, um pai que foi assassinado, uma mãe que foi assassinada, né? Coisas que faz parte da realidade hoje. Naquele momento, ela vai precisar de um atendimento especial. Então, pensar com essa vertente da inclusão. Os atendimentos diferenciados em diversos momentos da nossa vida. Deixa eu ver o que meu tempo. Flexibilização e adaptação curricular. Ela é ligada à prática pedagógica, que está a serviço de uma única premissa. Esse é o objetivo geral. Diferenciar os meios, né? E aqui a gente pode pensar as atividades e tudo, para igualar os direitos. Se eu trabalho só com determinadas habilidades, só aqueles alunos que têm aquelas habilidades é que vão ser bons. Os que não têm, não. Então, trabalhar com essa diversidade de habilidades. Principalmente o direito à participação e ao convívio. Então, mudar essa dinâmica. O professor sair do centro do universo, literalmente. Trazer, delegar para alguns alunos, dar a palavra e a vez para alguns alunos. Tá? Essa formação permanente que a gente trabalha com a educação inclusiva é o quê? Primeiro, essa parceria indissolúvel da família e da escola, profissional de apoio escolar, que a gente vai ter sempre um que vai fazer esse apoio, a avaliação inicial, que eu vou mostrar para vocês, que é o carro de qualquer processo de inclusão, recursos multifuncionais e adaptações razoáveis. Tá? Adaptar e flexibilizar o currículo. Como que a gente vai fazer isso? Primeira forma, trabalhei com vocês a questão do olhar, né? E essa questão da escuta. As próprias crianças ditas incluídas sinalizarão para a gente os melhores caminhos. Então, ouvir é um ato fisiológico. Escutar essas crianças, colocar para elas, mesmo aquelas que não falam, a face mostra. Vocês viram a criancinha ali na educação física, né? Ela não precisava falar. A atitude dele mostrava que ele estava inserido ali no contexto. Então, eu sempre gosto de trabalhar com o projeto Polo, que é uma proposta da educação inclusiva para o município. Qual que é a proposta? É a que vocês vão continuar? É a que vocês querem deixar semente? É o que vocês querem plantar? Qual vai ser o profissional tutor? Muitas vezes a gente tem usado o profissional itinerante, aquele que a gente investe a nossa formação e que ele que vai disseminar nas unidades. Oi. É outro tutor. É diferente. Vamos pensar nesse tutor itinerante, que é aquele que vai para a formação, é aquele que vai se reunir com alguém que está estudando e é aquele que vai disseminar na sua equipe. Né? Porque a gente tem que entender que a formação não é algo barato. Isso. Tá? Geralmente a gente traz sempre uma consultoria ou estudo de alguma obra, enfim. O que eu tenho trabalhado na inclusão
que são alguns itens um pouco diferentes, é a formação da constituição do sujeito, como é que esse sujeito se constitui psiquicamente, fisicamente, que é algo que nós não aprendemos. Psicopatologia e seus desdobramentos. Quais são esses transtornos e o que eles acarretam e o que vocês têm, enquanto pedagogos, ponto de partida. Então, uma criança que surta. Tá, mas tudo isso tem como a gente conhecer, né, das patologias mais diversificadas. E é algo que nós não tivemos na nossa formação. Né? Então, tem livros, tem formações. Quais são as psicopatologias e seus desdobramentos? Né? Uma criança psicótica. Até onde, o que pode acontecer? Toda vez que ela é contrariada, ou toda vez que ela é humilhada, como é que ela pode reagir? Né? Quando as crianças estão fazendo uso de determinados medicamentos, o que isso pode acarretar de preocupação para o grupo? Porque é outra coisa que a gente não considera. Eu acompanhei um caso que uma criança estava fazendo a troca de medicamento, a família não comunicou à escola, e essa criança surtou e machucou um monte de colegas. Então, isso tem que ser contemplado nesse projeto. Né? O uso de medicamento, o compromisso da família e dos profissionais que atendem em comunicar à escola. Eu tenho um caso que eu estou acompanhando que o psiquiatra, a coordenadora, a diretora da escola e a professora regente e a mãe têm um grupo de WhatsApp. Gente, vocês precisam ver o avanço dessa criança. É uma coisa inacreditável. Porque uma informação já vai direto para os 4. Então, em vez de fazer um relatório escrito, é ali, sinteticamente, no final do dia. A cada consulta daquela criança, mudança de medicamento, aquilo é comunicado. Olha, cuidado, observa hoje está mais agressivo, porque eu fiz a retirada do medicamento. Quem trabalha com saúde mental dentro das escolas tem que ter esse conhecimento, e a lei contempla isso. Basta a gente pegar as entrelinhas da lei. Essa é uma das minhas maiores bandeiras, porque não adianta eu incluir um aluno na minha unidade e colocar mais 20 em risco. Isso é que vai fazer a diferença. Para que isso aconteça, eu preciso ver qual é a psicopatologia que eu estou trabalhando. Não como ponto de chegada, mas como ponto de partida. Tem crianças que ficam medicadas e a mãe nunca que volta no médico, ela só vai no posto pegar receita. O remédio nem faz mais efeito. Tem que reavaliar, tem que retirar, tem que monitorar. Tiram. A esquizofrenia, a pessoa, a criança, o jovem, principalmente o jovem, né, porque ela aparece bem mais lá na pré-adolescência, ela é completamente estabilizada com medicamento. Eu fui fazer um trabalho numa escola particular em Porto Alegre, em que o menino, um adolescente, ele já tinha batido numa professora, tinha isso, tinha aquilo. Aí eu entrei em contato com o psiquiatra que atendia esse menino, fui lá no consultório dele, conversei com ele, sabe o que ele falou para mim? Jane, tem uns 3 anos que o fulano não vem aqui. Aí, eu conversei com a mãe falou, não, mas ele já está bem e tal. Esse menino, ele estava preparando uma verdadeira chacina na escola. Com esse diálogo com o psiquiatra, nós retiramos o menino da escola. E depois que ele medicou, voltou, ele voltou. Então, essa atenção não dá mais para negar. Não é simplesmente colocar o aluno para dentro da escola. A lei contempla quem são as pessoas que estão atendendo esse menino. Porque vocês não vão dar conta de saúde mental se não tiver conexão com a saúde. Então, e essa leitura da psicopatologia
vai nos reorientar na releitura pedagógica, para as adaptações, inclusive curricular. Produções teóricas do caso a caso, né, para a gente discutir, estudar, vocês poderem. São várias unidades da escola, às vezes vocês estão com um caso de inclusão em uma escola, a outra nunca ficou sabendo, aí amanhã a outra escola recebe um caso daquele tipo, e todo o trabalho, toda a memória que vocês fizeram, cadê? É como o Luiz Miguel falou, muitas vezes o secretário vai embora, leva tudo. Nós vamos ter que criar políticas públicas para isso. Não tem outro caminho. E isso vai de dentro da escola para fora, não de fora para dentro. E os registros das redes, né? Qual é a rede municipal que está fazendo a inclusão com o autismo? Né? O que eles têm feito? Será que a gente consegue conversar com essa secretária e ir lá conhecer? Não é? Ver como é que eles estão fazendo. Uma escola rural, como é que está fazendo? Essa integração que a tecnologia nos oferece e que muitas vezes a gente não usa. Pedagogia da diversidade, né? Substituir aquela coisa homogênea. É 1 a 1. Não basta que a escola receba matrícula de alunos. É preciso que ofereça condições para operar do projeto pedagógico inclusivo. Faz de conta, não dá mais, né? A inclusão deve garantir todas as crianças e os jovens, inclusive as normais. Porque incluir alguém que seja diferente não é excluir alguém que seja normal. Entenderam? Então a inclusão é essa coisa misturada. Fulano é diferente, tá? Mas existem coisas que precisam ser acordadas. Crianças com dificuldade, principalmente as ditas especiais, elas precisam muito mais de regras e rotinas do que as ditas normais. E primeira coisa, que a gente tire esse olhar de que elas são coitadinhas. E uma outra coisa, me preocupa muito na educação o aumento dos atestados. E as crianças ditas especiais, elas surtam quando a professora que elas estavam acostumadas sai. Elas entram em surto, elas perdem total a noção de segurança delas, total. Então, é por isso que eu falo que incluir é um comprometimento ético. Não é simplesmente cumprir um horário. Cada professor vai fazer a diferença na vida dessa criança. Oi. Que são os atestados médicos. Porque é muito difícil o momento da atribuição de salas, quando você tem algumas crianças diagnosticadas na escola, e para quem vai essa criança? Porque, infelizmente, falta muita capacitação para os nossos professores. Além de querer, eles não estão preparados, porque tem aqueles que também não querem. Eu estava na direção de escola até há pouco tempo, chegava no final do ano, tinha uma professora que todo ano ela vinha em mim e falava: Célia, pelo amor de Deus, não me atribui aquela classe com aquela criança. Mas sabe que eu preferia, porque eu sabia que se eu atribuísse para ela, eu teria mais problema ainda, sabe? Então, eu vejo assim, você acabou de falar aqui em relação à saúde com a educação, nesses casos de inclusão. Não existe muito esse acesso, sabe? Infelizmente, eu acho que é aí que está o maior problema da inclusão. Eu vou até mostrar isso mais à frente, porque, na verdade, nós não temos políticas públicas, né? Então, por exemplo, um professor que é obrigado a receber um aluno já está fadado ao fracasso. Ninguém sabe trabalhar com as crianças diferentes. Nós vamos aprender. Esse aqui é o bonito, é a boniteza. Né? Aqueles alunos ideais não existem mais. A cada dia eles são mais diferentes. Então, não, é questão de consciência política. Né? Quem é, a partir do momento que eu estou uma professora, uma diretora, qual que é o meu trabalho? É reinventar essa educação que está aí.
Ah, eu não quero. Eu era uma pessoa que todos os alunos problemáticos, eles mandavam para mim. E é isso que me fez uma professora diferente. Porque eu ia atrás, eu corria, eu conversava, eu acessava, eu ia atrás das outras escolas, o que está fazendo, o que não está. Ah, mas eu não tenho tempo. Ai, gente, então, vamos lembrar da tropa de elite? Pelo amor de Deus, pede para sair. Pede para sair, deixa. Não, porque não tem jeito. Né? A gente só vai ter uma revolução pela e na educação. Porque a família está sendo reeducada pela escola. Família tem que ser matriculada junto. E olhe lá. E a lei contempla essas coisas. Basta uma interpretação atenta. Então, diferente não é desigual. Eu acho que essa é uma das chaves da inclusão. Né? Desigual não é diferente. A gente tem que tirar esse olhar. Nessa perspectiva da educação inclusiva, o foco não é a deficiência do aluno, e sim os espaços que a gente abre para ele, os ambientes, os recursos que devem ser acessíveis. Né? Oferecer, principalmente quando eles são menores. Tem as tecnologias assistidas, né? Tem diversos cursos, enfim. Hoje não é nem tanto mais a questão financeira, é a questão do desejo do professor. Desejo é aquilo que nunca morre. Desejo é pulsão de vida. Por que que vocês acham que na educação tantos professores estão doentes? Porque eles não têm mais desejo. O desejo deles passa para contar os dias que falta para se aposentar. Entra numa sala de professor, a coisa que eu mais vejo é professor fazendo conta. Aí você chega e fala, uai, mas o que acontece? Não, os dias que falta para eu me aposentar. Aí eu até arrepio, porque coitado daquelas crianças que estão naquela sala. Ela olha para um aluno e deve falar assim, 280 dias. 260 dias. Não, é causa. Causa não cessa nunca. Ela só nos desafia mais. Quem é que acha que está fácil viver? Vocês já imaginaram se a gente tiver... crianças, vocês já imaginaram se a gente fosse felizinha 24 horas por dia? Ui! Uma certa vez, eu li uma entrevista do Chico Xavier, todo mundo já ouviu falar dele, em que ele falava assim, um certo dia ele foi rezar e ele falava assim, Nossa Senhora, pelo amor de Deus, me ajuda a ter palavras para as mães quando elas perdem os seus filhos. E nada de vir uma mensagem de Nossa Senhora para ele, e nada. Aí um belo dia ele está lá numa reunião mediúnica e manda uma mensagem para ele assim, mandaram te entregar. E a mensagem estava escrito assim, Chico, tudo passa. Aí ele olhou e falou, não é possível. Ela não mandou uma mensagem dessa, não. Eu nesse dilema com essas mães que perdem os seus filhos, eu vou falar para ela, tudo passa. E aí ele vai entendendo que o que é aquela mensagem? Olha, tudo passa, seja sofrimento ou alegria, tudo passa. A vida é isso. Felicidade 100% não tinha graça. Educação 100% não tinha graça. O que nos coloca enquanto humanos desafiados nesse mundão é exatamente a insatisfação. O que falta para as novas gerações? Frustração. Vão buscar o quê? E é o que eles estão falando lá na juventude. Pelo amor de Deus, que vida é essa? Não tem um sentido. Aí começa, baleia azul, pato amarelo, né? Aí vem, você não tem sentido para a vida, peraí que eu vou te dar um. É isso, gente, está aí, a leitura do mundo está aí. Isso tudo, baleia azul, pato amarelo, bullying, isso tudo são sintomas, febres de uma causa muito maior que eu poderia arriscar falar para vocês. Falta de sentido.
Nós temos que parar de preparar as nossas crianças e jovens para passar de ano. Eu fui fazer um trabalho na África, uma das experiências mais lindas que eu tive. E um africano virou para mim e falou assim: ô Jane, sabe qual que é o problema que a nossa educação está enfrentando? Que nós tínhamos um líder que chamava-se Nelson Mandela. Ele sempre tinha algo para nos falar, até o dia que foi preso e quando saiu. E nós, adultos, professores, que somos órfãos de uma guerra civil, não temos nada de interessante para falar para os nossos alunos. Eu fiquei pensando, eu cá, né? E nós lá no Brasil temos? Aí, era um evento para 2.000 professores. Eu fiz lá o evento e tal, aí na hora do almoço eu saí assim, e tinha o Benjamin. Depois até mando esse texto para você que eu escrevi, Os Rostos Anônimos. E aí o Benjamin, que era um professor lá da educação, eu atravessando a rua, ele: ô professora, olha aqui, eu estou aqui engraxando o meu sapato. Eu falei: uai, Benjamin, mas nós não vamos voltar para o congresso? Pois é, professora, mas a senhora merece, eu também. Uma pessoa que engraxa os sapatos para ir assistir uma palestra, entendeu o que é educação. Entendeu o sentido da educação. É isso que a gente tem que acordar. O sentido, qual que é a causa da educação quando o mandato de vocês terminar. Essa é que vai ser a diferença. Bom, então, os alunos especiais, eles se encontram em posições passivas. Nós temos que trazê-los para posições ativas, de destaque, olhar o que eles têm e não o que lhe falta. Né? Então, a criança, pode falar, ele não entende, pode fazer, ele não... Não, gente, ele é um sujeito, ele só está esperando um gancho para poder dar vida. Tá? Professores passivos, minha amiga, essa é o bambambam. É a maior barreira da educação inclusiva. Uma barreira no processo de inclusão é a falta de conscientização política de alguns professores que resistem à presença dos alunos diferentes. Esse eu não quero. Esse também não. Nossa, a família desse é totalmente desestruturada, você viu? Aí quando o professor fala isso para mim, sabe o que eu falo para ele? Nossa, então a de Caim e Abel também era, né? Uai. Ai, gente, esses discursos de modinha me irritam. As crianças estão assim porque as famílias desestruturaram. Nossa, mas Caim e Abel, então a família dele, quantos anos? E Jesus, que não escutou a mãe? Não é? Já era desestruturado, né? Então, olha, não adianta. Mais uma vez a gente está mudando de roupa. Mais uma vez a gente está maquiando. Né? Então, alterar os métodos, tem dificuldade de aceitar os profissionais de apoio. O trabalho do apoio especial não substitui o professor regente, pelo amor de Deus. O principal responsável pelo aluno é ele. É pelo professor regente que o coração daquela criança vai bater ou vai parar. Né? Porque a saúde, quando mata alguém, o corpo aparece. A educação não, né? Vai só empurrando. Então, qual que é a minha dica, né? E que a lei contempla isso? É o plano de desenvolvimento de aprendizagem. Lá no Paraná, nós apelidamos de PIA, porque eles chamam as crianças, PIA, vem aqui, PIA. Plano individualizado de aprendizagem. A lei contempla isso. Parceira indissolúvel para esse plano. A família compõe a rede de apoio, como a instituição primeira e significativamente importante para a escolarização dos alunos. Se não houver família, não há inclusão. Parte desse ponto. É a fonte de informações para o professor sobre a necessidade específica da criança. Essencial que estabeleça uma relação de confiança e cooperação entre a escola e a família.
Esse vínculo é que vai favorecer o desenvolvimento da criança. Qual que é a avaliação inicial, gente? Receberam lá a criança X, 8 anos, que veio da onde? Qual é a história do aluno com deficiência que chegou à minha escola? Tem 4 anos? Como é que foram esses 4 primeiros anos? Tem 10? Como é que foram? Né? Isso aí é uma entrevista preliminar para qualquer inclusão. Que habilidades ele tem? Em casa ele faz alguma coisa? Ah, não, ele fica lá jogado no cercadinho. Ah, não, ele adora cuidar das plantas. Opa, tem uma luz aí. Né? Que atendimentos recebe ou já recebeu? Telefone das pessoas, posto de saúde, medicamento que toma, qual instituição já frequentou, qual as dificuldades, né? Toda vez que ele é contrariado, toda vez que ele muda de ambiente. Tudo isso são os pontos para a gente. Possíveis fatores associados ao problema. Uso de droga na gravidez. Na história biológica da família, tem vários esquizofrênicos, né? Pais alcoólatras, sofreu abuso. Tudo isso é parte. Tem várias. Eu já atendi um município que tinha muito caso de abuso sexual. Então, as crianças na alfabetização eram um horror. Mas pensa comigo, lá vou eu na psicopatologia. Uma criança que não quer saber do mundo, ela vai querer aprender a ler e escrever? Primeira coisa. Porque ela vai saber que quem deveria protegê-la foi quem machucou. Então, a melhor forma que ela tem é o que a gente chama de inibição intelectual. Não quer saber de nada, ela se aliena no próprio mundo. Alguém ensinou a gente isso? Nem. Roda de conversa para que os professores possam manifestar suas dúvidas e angústias. Ah, mas você é a pessoa certa para receber esse aluno. Esquece isso, gente. Olha, eu sei que vai ser difícil, mas nós estamos juntos. Né? Não começa a querer encher a bola do professor, não, que aí é que ele vai ficar louco da vida porque ele não vai conseguir corresponder. Projeto 1 a 1, compartilhar entre equipe os relatos das condições de aprendizagem, das situações da aula, discutir estratégias ou possibilidades para o enfrentamento. A inclusão acima da lei, né, que é o meu lema, é exatamente isso. Ela é a causa maior da gente. Nas suas interlocuções. Então, tem um município que a gente conseguiu, através das universidades, o curso de Libras, de Braille, sem custo nenhum. Só nas nossas parcerias, né, nas nossas redes de contatos. Ah, fulano, procura alguém no determinado lugar, aqueles que me deram essa informação. Então, é nessa rede que a gente vai encontrar a saúde, a família. Bom, eu tenho feito muito as rodas de conversas com profissionais da área de saúde, porque eles também não foram preparados para entender. Neurologista, às vezes, atende a criança 15 minutos com uma história contada pela mãe ou pelo pai. E já está, ó, esse menino aqui, ó, ele não dorme mesmo. À noite ele resolve bater em todo mundo. Tá, como é que é a dinâmica dessa família à noite? Não, eles não têm tempo para isso. Então, o que eu faço? Muitas vezes, o caso que eu estou atendendo de inclusão na determinada escola, a gente traz para um debate, seja lá na saúde, seja na educação. Nós fizemos numa cidade lá de Belo Horizonte, que eu achei que foi assim, no interior, que eu acho que foi a coisa mais linda. O dia que eu fui falar, a cidade tem 4.000 habitantes. O dia que eu fui falar, a cidade decretou feriado. Eu me achei, né? Gente, pensa na Xuxa se achando. E a coisa mais interessante, porque o médico do posto estava lá, o guarda da comunidade estava lá, o prefeito estava lá, a secretária estava lá, o pai estava lá, a mãe com o bebê chorando estava lá. Isso é educação. Isso é educação, ainda mais numa cidade assim. Ou a comunidade abraça a causa ou não tem educação. É nesse ponto. Então, quando vocês forem fazer lá alguma coisa, procure os parceiros da cidade. Vamos fazer lá no
salão paroquial da igreja, vão fazer lá no centro espírita da outra, vamos fazer lá no posto de saúde, vamos fazer lá na escola, vamos fazer lá no restaurante do Joaquim, que vai dar os refrigerantes. Isso é que é educação, principalmente nos municípios pequenos, por causa das suas verbas. É isso, é buscar esses parceiros, porque amanhã esse menino, ele é parte daquela cidade. Né? Então, trabalhar com prevenção é isso. É antever, a gente tem que fazer que nem a moda, né, gente? Nós estamos em 2017, o pessoal da moda já está pesquisando 2018, né, para ver quais são as tendências. E nós estamos aqui, né, juntando tudo, fazendo um brechó. Né? Quem tem que antever é a educação, não é a moda, não. Então, essa é uma fichinha que eu crio, às vezes, com as secretárias, né, para elas trabalharem com os professores. O sujeito, qual que é a deficiência, o tipo, né, a origem, observações, escola, família. Né? Isso aqui foi um dado muito interessante. A família não frequenta atividade de reabilitação da criança. Uai, mas peraí, como não? Então, realmente, essa família está acreditando nessa criança, porque se pai e mãe não apostar no filho, esquece. Aí aposta vocês para valer. Né? Então, criar, de acordo com a necessidade de vocês, alguns itens que façam memória. E lembrem, memória não é só o que fica aqui. Memória é o que marca aqui. Lembra da Adélia Prado, né? Memória afetiva, aquilo que marca o coração fica aqui. Um exemplo rapidinho aqui, que eu gosto de usar para vocês entenderem o que eu estou falando de memória afetiva. Essa pergunta é para as meninas, porque os meninos não vão gostar do que eu vou falar. Todo mundo já viu aquela coisa horrorosa daquele Giannichini? Cara feio, né? Então vamos supor que eu tinha um sonho que era encontrar, tomar um café com o Giannichini e a gente trocar umas ideias. Aí vamos supor que eu cheguei no aeroporto e encontrei com o Giannichini. Ele olha para mim, eu olho para ele, acaba que a gente conversa e tal, ele fala assim, Jane, anota o meu telefone, quando você for no Rio, você me liga. Gente, isso aqui faz conta, tá? Porque eu tenho horror de inveja feminina. Aí tá, aí cheguei no Rio, aí ele vira e fala, então tá. Eu falei, peraí que eu vou anotar, vou pegar meu celular, tá descarregado. Vou pegar a caneta, não funciona. Aí eu viro para o Jane, né, que a gente já está assim, fala, pode falar que eu guardo. Passado um tempo, eu vou para o Rio de Janeiro e tal. Cheguei lá e falei, gente, eu vou ligar para o Jane. Vocês acham que eu recuperei o telefone do Jane? Lógico que eu recuperei. Memória afetiva. Marcou aqui, fotografia, visual, guardei. Na hora que eu fui ligar, eu recuperei a informação. Isso é processo da neurociência. Chama-se sinapse. Tudo aquilo que os meus alunos guardam, marcaram eles afetivamente, visualmente. Basta a gente passar na frente de uma padaria e sentir o cheiro do bolo de fubá. A gente vai direto para a casa de vovó. Nossa, esse bolo na minha infância. Marcar memória afetiva, independente da deficiência, fica. Tá? Bom, tem que correr. Levar em conta que crianças e jovens aprendem de formas diferentes. Redefinir o conceito de inteligências múltiplas, principalmente para as altas habilidades. Tá? Todo mundo conhece, quem não conhece, leia o livro do Daniel Goleman, A Inteligência Emocional, ele trabalha as diversas inteligências. Por intermédio das brincadeiras multissensoriais, as crianças são instigadas a redescobrir o mundo, por isso que eu falo, nas suas entrevistas, tentem descobrir o que eles gostam. Na perspectiva inclusiva, valorize a comunicação oral, e considerar, nesse mundo contemporâneo em transição, quais são os valores permanentes, são aqueles valores que devem continuar aqui quando a gente não tiver mais. E quais são os valores transitórios, que podem ir com a mudança de governo, com a mudança de gestão.
material para consulta, né, que eu acho que tem muita coisa interessante no portal do MEC e nesse observatório do Plano Nacional de Educação. E eu vou ter o som ou não? Vamos ver. Se eu não tiver, eu vou tirar, porque... Pode ir? Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living life for today. Imagine there's no country. It's not hard to do. Nothing to kill, to die for. And no reason to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Nenhum diagnóstico é conclusivo, determinante e limitante, e sim um ponto de partida. Vocês lembram que eu abri a minha fala com o mundo de ponta cabeça? Qual dessas crianças estaria vendo o mundo do lado certo? Qual dessas crianças vocês encaminhariam para um diagnóstico? Obrigada.